Melhor do que o Karma Yoga e ter uma conduta dhármica é a pessoa ter escolhido moksha, ter decidido estudar Vedanta. Claro que é melhor, porque Karma Yoga não remove o sofrimento, alivia até certo ponto. Mas o samsara continua. O sofrimento nesta vida e o renascimento, ou os renascimentos futuros com outros corpos, noutras vidas, também continua. Só há uma forma de se terminar, e a forma de se terminar é com o conhecimento. O samsara depende da ignorância. Enquanto houver ignorância, o samsara continua. A ignorância descontinua o samsara. Só há um antídoto para a ignorância, que é o conhecimento. Uma ignorância sentada no Atma, no eu, como nós já vimos nas aulas preparatórias, só o conhecimento do eu remove essa ignorância. Então é simples, o processo é simples. Então essa pessoa que está exposta ao Vedanta, Shravanam, é mais rara de encontrar do que a outra, do que o Karma Yogi. Está a ver? Então temos aqui um degrau de raridade, em que cada um é mais raro do que o anterior. E o que é mais raro do que essa pessoa que decidiu estudar Vedanta, não é? É Atma Anatma Vivechanam, não é? É o processo de discriminação, Vivechanam. Nós já vimos isso na aula passada, na aula anterior a essa. Que é Vivechanam, o inquérito discriminativo, o Vichara. Relativamente a quê? Ao eu e ao não eu. O que é o eu e o que é o não eu? Será que o eu é o corpo, mente, personalidade? Ou o eu é diferente do corpo, mente, personalidade? Se é diferente, como é que é diferente? Não é? E porquê que esta análise discriminativa é necessária? Tá? Não é discriminativa, atenção. Discriminar é retirar o crime a alguém. Discriminar. Discriminação é distinguir duas coisas que estão misturadas, tá? Então não confundam a palavra discriminação, tá? Quando é que nós precisamos de discriminação? Quando duas coisas estão misturadas, é ou não é? E nós precisamos de separar essas duas coisas. Cognitivamente o eu, que se chama Atma em sânscrito, e o não eu, que se chama Anatma em sânscrito. Então Atma, eu, Anatma, não eu, e estes dois estão misturados. A pessoa confunde-os. Nós já vimos como é que isso acontecia. Toda a humanidade pensa que o eu é o corpo, mente, personalidade, incluindo a ciência, que defende ainda hoje, quer dizer, já estão em vias de mudar, defende que ainda hoje, que a consciência é um produto do corpo, mente, personalidade, do cérebro. Sem isso, não há consciência. Não é? A ciência ainda se agarra a esse modelo, não é, explicativo da consciência, que para nós não faz sentido nenhum há milhares de anos, que não faz sentido. E então, está misturado. Para a maior parte das pessoas, o eu e o não eu são a mesma coisa. O eu é o corpo, mente, personalidade. Então esta análise discriminativa entre o eu e o não eu, e a conclusão a que se chega depois dessa análise discriminativa é chamada Atma Anatma Vivechanam. E alude-nos para o período que acontece também durante as aulas de Vedanta, que é chamado de Mananam, a reflexão no ensinamento. Porque não só nas aulas de Vedanta a realidade do eu é exposta, é revelada, é transmitida, como o erro é explicado. A explicação do erro acerca do eu é chamada Mananam. Estão a ver? Porquê? Porque o professor reflete sobre o assunto em voz alta e nessa reflexão em voz alta o aluno vai junto. E é como se o aluno que está concentrado estivesse a acompanhar ele mesmo em primeira mão essa reflexão. Não é? Então isso é chamado Mananam, o processo da remoção das dúvidas. Não é? E é isso que é importante. Mais raro ainda do que isso, veja, mais difícil, mais superior é Anubhavaha. Anubhavaha significa literalmente a experiência, se vocês forem ao dicionário. Significa experiência. Só que a experiência aqui não é uma palavra adequada para traduzir. Swanubhava é a apreciação íntima do ensinamento. Não é? Durante o processo de estudo, o aluno entende o que o professor diz. Na primeira fase, o aluno entende o seguinte: professor, eu entendi o que é que o professor disse, que existe o Atma,
e o Atma é ilimitado. Isso eu entendi, professor. Entendi que essa é a base do ensinamento. Professor, mas eu ainda não entendi como é que eu sou ilimitado. Já entendi que o professor fala de um eu que é ilimitado, mas eu, professor, não sou esse eu que o professor fala. Eu ainda sou limitado, ainda me sinto limitado. Estão a ver? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender que o eu é limitado, que o eu, o Atma, não é uma coisa externa. Quando isso acontece, Shravanam terminou. Estão a ver? Shravanam terminou. Eu já sei que eu sou ilimitado. Só que ainda existem dúvidas e superficialidade. Mas eu não sei bem, eu na aula tive um vislumbre e já entendo que tenho que ser limitado, mas ainda não entendo bem como. Preciso de ouvir mais um pouco, não é? Preciso de ouvir mais umas aulas porque ainda não está totalmente claro para mim. Então esta é a experiência que o aluno tem íntima. Então, quando este é o pensamento, o que é que acontece? Há que pensar muito sobre o assunto. Ouvir, escutar de novo, fazer perguntas no satsanga. Professor, podia explicar outra vez aquela parte, até que o ensinamento fica livre de dúvidas. O aluno não tem mais questões. Isso significa que esta segunda etapa, Vivechanam, a discriminação entre o eu e o não eu, também está terminada.